Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, franciscano secular, leigo, professo. E dando continuidade aos vídeos, hoje eu quero conversar com vocês como eu descobri a ordem franciscana secular. Antes eu conhecia somente a ordem dos frades menores, que é a ordem dos religiosos. Já eu tinha ouvido falar muito da ordem das Clarissas, que seria a segunda ordem fundada por São Francisco de Assis, mas eu conhecia muito pouco ou quase nada sobre a ordem franciscana secular, que é a terceira ordem. Nessa época que eu estudava, me aprofundava, era focada mais somente na ordem dos frades menores, que era a ordem dos religiosos, na qual eu me sentia chamado para viver como um frade religioso. Nessa época que eu me engajei na igreja, na casa dos 20 anos, eu participava muito de grupos, de comunidades carismáticas, que a minha paróquia é carismática, da renovação carismática, um dos movimentos da igreja, que eu busco ter hoje uma relação mais amigável. Eu tenho alguma dificuldade de lidar com certas colocações, conceitos da RCC, mas busco, na medida do possível, ter uma harmonia, uma tolerância, por mais que eu não concorde com algumas coisas. E voltando ao assunto do franciscanismo, como eu conheci a ordem terceira, se foi por acaso, tenho uma tia-avó, uma santa mulher, que é a Rocilda Peixoto, a Rocilda Peixoto, que há muitos anos é franciscana secular, me falou sobre essa ordem, me deu mais detalhes. Nessa época eu era engajado em um outro grupo e estava em conflito, estava querendo me afastar. Foi um momento oportuno que Deus se fez presente em minha vida através daquele anjo que foi minha tia, a avó Rocilda Peixoto, que me apresentou a ordem franciscana secular. Eu tinha ouvido falar por alto, assim, eu tinha meus preconceitos, a minha ignorância relacionado à ordem, Então, quando ela começou a falar, com os olhos brilhando, de uma forma apaixonada sobre a ordem terceira, eu já me interessei, Aquilo me chamou a atenção. Nossa, deve ser uma coisa muito interessante, muito gostosa de vivenciar. Mas ainda passei muito tempo ainda nos grupos, nas pastorais, nas comunidades de minha paróquia. Eu era uma pessoa assim, muito ativa, no serviço, principalmente serviço catequético, trabalhar com criança, cheguei a trabalhar também com adolescente na Pastoral do Cristo. E no decorrer desse tempo eu fui pesquisando sobre a ordem terceira franciscana. Então teve um período, no final de 2012, que eu me afastei de uma comunidade por conflitos, por conflitos com o fundador, que eu não concordava com certas colocações dele, Achava muito rígida. Realmente a comunidade parecia mais um quartel do que uma fraternidade de irmãos. Mas hoje a gente se dá muito bem, somos amigos, colegas, mas se amamos como cristão, como irmãos em Cristo, Então o que acontece? Foi um momento oportuno que eu tive. É agora que eu vou entrar na ordem franciscana secular, Entrei em contato, nunca vou esquecer, o ministro na época era o Cecílio, uma humildade em pessoa, uma pessoa incrível, foi muito acolhedor. E no domingo de novembro, não sei o dia, falha a memória agora,
Eu participei do meu primeiro encontro com a ordem, fui muito bem acolhido, né? Percebi que existia muitos idosos na ordem, poucos jovens, né? Mas eu me sentia assim em casa, né? E desde 2012 até hoje estou na ordem, né? Eu passei um período de 2 anos afastado, na época que a minha filha nasceu, e me senti muito sufocado com muito trabalho, porque na época eu já era responsável pela pregação na casa, né? Na fraternidade, e eu sentia a necessidade de dar um tempo. Eu passei uns 2 anos, quase 2 anos afastado da ordem e retornei no ano passado. Então o que é que acontece? A vivência com a UFS me fez me apaixonar cada vez mais, de querer compreender o que é a ordem franciscana secular, né? A terceira ordem fundada por São Francisco de Assis. Então eu vou falar assim por alto o que seria a terceira ordem. Francisco começou como um penitente, né? A ordem terceira franciscana secular é uma ordem de penitentes que existe há mais de 800 anos, né? E Francisco começou como um penitente. E foram se juntando outros irmãos, e daí surgiu a ordem dos frades menores, a ordem dos religiosos. Depois veio a ordem das Clarissas, né? Porque Clarice, que era da nobreza, né? Se sentiu muito atraída por aquele movimento de jovens largando tudo para seguir Francisco, né? Ela e outras moças também se sentiram chamada, mas existia todo um contexto patriarcal da época, e muitas dúvidas, até de próprio Francisco para fundar a segunda ordem, como é que seria a vida delas, né? Mas se fundou a ordem das Clarissas, né? Das damas da pobreza, e existiam muitos leigos, casados, que queriam seguir Francisco, mas não poderiam deixar suas esposas, as mulheres não poderiam deixar seus filhos, seu esposo para seguir Francisco. E na época, nesse contexto histórico, já existia ordens de penitentes em muitas cidades, principalmente na Itália. Existiam muitas cidades que seguiam regras de penitente, né? Então Francisco de Assis adaptou uma dessas ordens de penitente, né, que era uma espiritualidade que existia na época, e fez a ordem dos penitentes franciscanos, né? A terceira ordem dos penitentes dos franciscanos, que com o tempo foi se tornando a ordem franciscana secular. Mas antigamente era a terceira ordem dos penitentes de São Francisco de Assis, algo assim, né? Que me falha a memória. Então essa ordem tem no mínimo 800 anos já, né? 800 anos. Nesse processo teve renovação de regras, né? Sempre aprovada pelo Papa, né? Da época. Muitos desses papas, principalmente os que atualizaram e nos apresentaram essas novas regras, eram franciscanos seculares, né? Porque o franciscano secular não é somente o leigo, mas o próprio clero secular, né? O clero diocesano, né? Os padres diocesanos, os bispos. Existia muito bispo, muito padre, muito diácono da ordem terceira franciscana, né? Como existem leigos também, casados, solteiros, viúvos e por aí vai. Então todos nós vivíamos em fraternidade, seguindo uma regra, e essa regra, com o decorrer do tempo, foi mudada, se adequando à realidade da época, né? E isso eu fui descobrindo aos poucos, né? Então, essa vivência com a ordem me fez perceber, principalmente na vivência fraterna, com os irmãos, rezar junto, comer junto, fazer missão junto, né? Independente de qualquer coisa, vivemos como irmãos, né? Unidos num só foco, que é a pessoa de Cristo, né? Na espiritualidade franciscana. E até hoje eu estou lá, me sinto realizado, né? E o que eu quero dizer com tudo isso, que vá atrás da sua felicidade.
não desista. Dificuldades sempre vão existir. E não existe felicidade maior do que estar ligado a Cristo, se tornar um com Cristo, né? E tudo que é bom não vem fácil. Existe todo um desafio a se trabalhar. E um dos primeiros desafios é a nossa própria pessoa, a nossa própria humanidade, que é uma rocha bruta que precisa ser lapidada. E para ser lapidada tem que ter uma compreensão de si mesmo, de se reconhecer a si mesmo com as suas limitações que necessita ser trabalhada. Assim foi o Paulo, desde a época que se engajou na igreja até hoje, né? Então o importante é sempre manter o foco, ser perseverante, né? Como fala a própria Bíblia, né? Bater, abrir-se, usar, buscar e achareis. Então a gente tem que sempre estar insistindo na nossa felicidade. E não existe felicidade maior para nós do que outras pessoas também terem esse encontro com Cristo, onde a gente pode ser esse instrumento da paz, essa luz para o mundo, apesar de nossas limitações, que a gente pode se melhorar cada vez mais. Então, eu faço esse convite. Busque o silêncio, busque essa intimidade com Cristo através da oração, através do estudo. E escute para onde Ele quer lhe chamar. Ele se utiliza de muitos meios para lhe dar o sinal. Qual o caminho a trilhar? Então, irmão, eu me encontrei e me realizo felizmente sendo um cristão na ordem franciscana secular. E você? Já se encontrou? Siga os passos de Cristo. Escute a voz de Cristo no íntimo do teu silêncio interior. Paz e bem.